saiu o resultado em São Paulo, pesquisa eleitoral, portanto, Datafolha divulgado agora, e eu acho que tem uma movimentação importante aqui, Tereza. Não é em relação ao Haddad, nem em relação ao Tarcísio. É o seguinte, o Haddad ficou com 36%, subiu de 35% para 36%, Haddad 36%, o Tarcísio ficou com 22%, subiu de 21% para 22%, são oscilações, né? Um pontinho para cada um. Então, 36%, 22%. E o Rodrigo Garcia foi a 19%, empatou com o Tarcísio. O Rodrigo, que estava com 15%, foi a 19%. Então, a movimentação que tem é o terceiro colocado, o atual governador Rodrigo Garcia, embolando com o Tarcísio de Freitas, o candidato bolsonarista. Esse é o resultado divulgado agora. Por enquanto, o número que eu tenho é de São Paulo. É interessante esse movimento. Eu não sei se tem a ver com o que aconteceu ali no debate, a história do bolsonarismo, a pancadaria bolsonarista desagradando os paulistas aqui. Não sei, Tereza. Bom, eu também não acompanhei bem essa campanha, né? Aí vocês que estão em São Paulo, o que fez o Rodrigo Garcia crescer 4 pontos, enquanto os outros 2 cresceram 1, né? É claro que está havendo definição de eleitores indecisos, né? Na verdade, se todos cresceram, não houve migração, ninguém tirou de ninguém. Todos conquistaram votos de indecisos ou de outros candidatos. Quarto candidato, voto útil desses candidatos que tem aí, né, na rabeira. Então, assim, se ninguém perdeu, todo mundo ganhou voto. Só que o Haddad 1, o outro 1, Tarcísio 1 e o Rodrigo cresceu 4. Não sei de onde ele está buscando esses votos. É voto útil de pequenos candidatos, candidato do PDT, candidato do PSTU, né? Tem outros candidatos aí. Eu sei que assim, não é o quadro desejável pela campanha do Haddad, né? Porque isso força se o Rodrigo continuar crescendo, ultrapassar, por exemplo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, e ele for o segundo turno, isso complica, por exemplo, um apoio do PSDB ao Lula no segundo turno, né? Verdade. E o Lula, a campanha do PT contava com isso. Vamos disputar com Tarcísio de Freitas, né, sem bater muito no Rodrigo Garcia, para deixar assim, as portas mais abertas para um apoio do PSDB no segundo turno. O Tarcísio, que tinha crescido muito na campanha anterior, ele, se não me engano, ele foi de 18 para 21, né? Ele tinha crescido, mas ele não, digamos, ele empacou, a gente pode entender por que ele empacou. Desgaste do Bolsonaro, esse episódio recente aí, envolvendo a questão que você discutia com o Cláudio Couto, questão de mulher, ataque a jornalista, tudo isso respingou nele. Né? Aliás, Tereza, um dado que eu estava lendo aqui, não sei se você teve tempo de olhar, no recorte por gênero, o Rodrigo Garcia já passou o Tarcísio entre as mulheres. O Rodrigo Garcia tem vantagem sobre o Tarcísio, só para quem é de fora de São Paulo, né? O Rodrigo Garcia, que é o terceiro colocado, está na frente do Tarcísio, que é o segundo, entre as mulheres. Entre os homens é o contrário. Então é aquele voto bem bolsonarista, entendeu? O voto em que ele vai melhor entre os homens e vai mal entre as mulheres, o candidato do Bolsonaro. E o candidato do Bolsonaro pode estar batendo no seu teto, né? O Haddad talvez esteja também se aproximando do seu próprio teto. E o do Rodrigo a gente não sabe. E segundo turno. No segundo turno, o Haddad tem uma vida um pouquinho mais difícil contra o Garcia. Contra o Garcia, do PSDB, o Haddad ganha, num eventual segundo turno, de 47 a 41. Na pesquisa anterior, ele ganhava de 48 a 38. Então, o Rodrigo Garcia é quem está avançando. E, Tereza, você perguntava, né, o que tem de diferente? Eu dizia para os amigos, né, a gente que é de comunicação gosta de ficar olhando, a campanha mais bem feita na televisão é a do Rodrigo Garcia, que ele fala, é aquela coisa, eu não sou nem de esquerda nem de direita, a gente tem que andar para frente, paulista não gosta dessa bagunça, a gente quer resolver os problemas e tal. E faz uma campanha, além desse discurso que é um pouquinho batido, mas ele faz uma campanha tecnicamente muito redondinha na televisão, sabe? No rádio e na televisão. Eu acho que é a mais redondinha de todas. A do Haddad é muito boa também. E a do Tarcísio eu acho um pouco inferior à dos dois. Pode ser, tem a ver com isso, né? Muito possivelmente ele esteja seduzindo eleitores que não haviam se decidido entre Haddad e Tarcísio e acabaram se decidindo por ele, né? Além de um voto útil aí de candidatos nanicos.
Vamos ver. Eu acho que agora o Tarcísio que vai fazer... E Haddad contra Tarcísio, deu quanto no segundo turno? Segundo turno, Haddad 54, Tarcísio 36. Abriu a diferença, quase 20 pontos. Olha, isso acho que indica que o bolsonarismo está com dificuldades em São Paulo, para surpresa geral, hein? Porque, olha a diferença no segundo turno, 20 pontos de diferença em favor do Haddad. Pois é, 18. Confirmando que o melhor adversário para o Haddad é o bolsonarista, né? Minas está do mesmo jeito, viu? Minas está 53% para o Zema e 25% para o Calil. Então a campanha lá em Minas está difícil. 53-25. O Calil subiu 3 pontinhos só. Subiu 3. E o Zema apenas 1, né? Ali é difícil. Agora, essa semana está sendo feito um esforço enorme da campanha de Lula lá em Minas, né? O Geraldo Alckmin passou uns 3 dias da semana percorrendo várias regiões de Minas, ali o Triângulo, Sudoeste Mineiro, teve Uberlândia e várias outras cidades ali, e enquanto o Lula foi ao norte de Minas, a Montes Claros. Então, vamos persistir nesse esforço com mais viagem. O Lula ainda deve voltar a Minas e o Alckmin também, assim como no interior de São Paulo. O Alckmin está trabalhando numa frente própria, muito concentrado em Minas e interior paulista. Pode ser que essa blitz, né, aí de Lula e Alckmin sobre Minas produza resultado a favor do Calil, mas a diferença é muito grande, né? A diferença é muito grande. O Lula é Montes Claros, né? Que o Lula vai, né? Aliás, ele está lá hoje, Montes Claros. Está lá hoje, porque agora começa amanhã a viagem para o sul, né? Saiu o Rio de Janeiro. Vamos lá. Saiu o Rio de Janeiro. É importante, hein? Movimento também lá no Rio, ó. Empate técnico, segundo o Datafolha. O Freixo se recuperou. Então, o atual governador, o Castro, tem 31% e o Freixo tem 27%. Com uma margem de erro de 3 pontos, estão empatados tecnicamente. O Freixo tirou a diferença em relação à última... Diminuiu um pouco, né? A diferença em relação à última... Voltaram a empate técnico. O Freixo cresceu apenas 1 ponto, mas foi o suficiente. Foi o suficiente para voltar para o empate técnico. Eu achei que fosse um movimento maior, não é? Um movimento pequeno, mas que deu empate técnico, né? Exatamente. O Castro... ter essa estagnação do governador neste momento é uma notícia ruim para ele, porque ele, como o Bolsonaro, já queimou todos os recursos ali, já usaram a máquina no estado do Rio para valer, né? Já usaram fake news, ali já se fez de tudo, sobretudo em matéria de uso da máquina. Tem lá as alianças com polícias, milícias, tudo isso, e ele estagnou, né? Se manteve nos 31. O Freixo tem campo para crescer. Eu não sei se Lula vai voltar ao Rio ainda antes do dia da eleição, mas o Lula é uma força de tração importante para o Freixo no Rio, né? O Rodrigo Neves, né, que é o terceiro colocado, está com 8% apenas. E agora, apenas, mas ele passa a ser uma figura fundamental para o segundo turno, né? O Rodrigo Neves, se apoiar para valer o Freixo, fizer um acordo bem feito, pode empurrar o Freixo para uma vitória no segundo turno, ou não, Tereza? O que você acha? Claro. Por exemplo, os 27 do Freixo com os 8 do Rodrigo Neves seriam 35% dos votos, né? Quando o Castro tem 31%. Então, se não o voto útil no primeiro turno, né? Mas pelo menos o apoio no segundo, né? Aí entra o fator Ciro Gomes, né? O PDT vai ter que... O PDT está numa encruzilhada, ou ele cuida da sua história, né? Ou ele segue o Ciro para uma espécie de suicídio, de exílio político. Lá o Rodrigo Neves fará o quê? O PDT fará o quê no Rio quando vier um segundo turno entre Castro e Freixo, né? O partido não vai para Paris, né? Não. Eu acho que, pelo histórico ali, né, que a gente conhece, o Rodrigo Garcia é um cara próximo. O Rodrigo Neves é um sujeito que veio do PT e ele continua tendo proximidade, gosta do Lula. O vice dele é o Felipe Santa Cruz, que já declarou voto no Lula.
né? Apesar de ser do PSD de dado, né? E o segundo turno no Rio está interessante, Tereza. Olha o que dá o segundo turno lá no Rio de Janeiro, dá empate. Segundo o Datafolha, um segundo turno no Rio daria Castro 43 e Freixo 41. É empate, né? Total. Assim, 41, 43 é empate. É um segundo turno imprevisível que pode ter virada, né? Uhum. As pessoas falam o seguinte: raramente quem chega em segundo lugar ao segundo turno ganha eleição. Não, depende muito. Por exemplo, aqui 43 a 41 não é difícil de virar. É a diferença muito pequena.